Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, que está aqui sempre com o coração aberto, sempre recebendo vocês. É um trabalho de equipe, onde os médiuns inspiram os palestrantes discutem sobre os assuntos que vão ser falados e a gente acaba trazendo algo bem interessante para vocês. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E nada melhor do que falar sobre a mulher espírito espírita. Exatamente. Gente, entre sentimentos, aspirações e sonhos, que são o universo feminino, nós temos a questão 822 de O Livro dos Espíritos, que esclarece sobre o papel da mulher segundo o Espiritismo. Então a pergunta é essa: sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? A resposta é a seguinte: dos direitos, sim; das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher. Cada um de acordo com sua posição. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Todo privilégio a um e a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. É aí em que nós procuramos questionar, por exemplo, o começo da resposta fala dos direitos sim, das funções não. Nem dá para ser das funções serem as mesmas. Por quê? Enquanto o homem, ele é o pai, a mulher é a mãe. O homem não gera um filho no útero, quem gera é a mulher. Então não tem como você igualar as funções organicamente, é impossível. O homem carrega a força nos braços, a mulher carrega uma força, mas não é essa mesma força. Ela é capaz de realizar várias tarefas que o homem faz, mas ela é restrita a algumas. E do outro lado, a mesma coisa. Então, o que essa frase quer dizer? Ela quer dizer que nós temos que entender as nossas posições e cumprirmos com nossas funções de acordo com o que nós formos, no que nós temos organicamente como corpos. Bom, e nos direitos? Os direitos, somos todos seres humanos, os direitos são iguais. E sim, é necessário. Então, em cada momento existe uma civilização, em cada momento existem conceitos novos, em cada momento da vida no planeta Terra, nós temos a inovação social, ou seja, mudança de conceito, mudança de postura, né? E, enfim, N fatores que vão fazer com que a civilização comece a mudar a maneira de olhar para a mulher. O assunto é igualdade. Se é isso, ela só será conquistada a partir de uma consciência maior de toda a sociedade. Como enfatiza a ONU Mulheres Brasil, criada para unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. O que a ONU fala? Ela fala: as mulheres e meninas ao redor do mundo têm o direito de uma vida livre de discriminação, violência e pobreza, e de que a igualdade de gênero é um requisito central para se alcançar o desenvolvimento. Bom, nós temos a ONU falando isso, e por outro lado, nós temos a doutrina espírita, que nos ensina que a condição de mulher ou homem é apenas uma maneira de podermos viver diferentes experiências na existência humana que nos leva à evolução. Isso porque somos, em essência, espíritos, e sendo assim, não temos sexo. Sexo é algo orgânico, é algo material de um corpo físico. O espírito não tem sexo. Concluímos que nós estamos, homens ou mulheres, na pluralidade de vidas.
No Livro dos Espíritos, ainda tem as questões 201 e 202, as icônicas. A 201 fala assim: o espírito que animou um corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? A resposta é sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Aí na 202, quando se é espírito, prefere se encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? A resposta: isso pouco importa ao espírito. Ele escolhe segundo as provas que deve suportar. Os espíritos se encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexos. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhe oferece provas e deveres especiais, além da oportunidade de adquirir experiência. Aquele que fosse sempre homem não saberia senão o que sabem os homens. E ficaria muito difícil, né, gente, para os homens começarem a entender as mulheres e para as mulheres conseguirem criar seus filhos homens. Então, nós temos que compreender que a nossa carga de evolução, lembra quando a gente fala que o espírito não retrocede, ele estaciona, mas ele nunca vai retroceder, ele sempre vai só estacionar, ou evoluir, ou ele estaciona ou ele evolui. Por quê? Porque você já nasce com uma carga de conhecimento natural, instintivo, que vai te levar a comportar das maneiras que você necessita. Mas para isso você tem que ter outras experiências de outras vidas anteriores, nos dois casos, sendo homem e sendo mulher. Interessante. Na visão espiritual, essas diferenças entre homens e mulheres não caracterizam nenhuma inferioridade física, psicológica ou moral em um indivíduo. Se os espíritos optam por nascer mulher, olha aí, eles possuem menor força muscular fisicamente. É um organismo diferente em sua constituição corporal. Porque vai proporcionar nesta organização somática as diversas oportunidades de desenvolvimento e valorização do ser, já que elas são mais psíquicas, elas podem gerar filhos e ainda conseguem compreender a delicadeza. Ah, gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. O organismo da mulher foi feito para que ela seja mais resistente do que o homem. Sabiam disso? Os homens, eles têm uma probabilidade de nascerem em maior quantidade através da gestação do útero da mulher. Mas as mulheres, elas são mais resistentes. Então, se acontece, por exemplo, uma quase extinção da raça humana, da espécie, né? Que eu fui corrigido por isso, da espécie humana, nós temos aí a probabilidade de quem restar ser mulher. Porque, sim, as mulheres são objeto de procriação. Elas dão continuidade a uma espécie. Então, o instinto de preservação vai ser salvar sempre um grupo de mulheres. Isso é fato. É interessante. E eu vou te falar uma coisa, elas são mais resistentes que os homens. Muito do que os espíritos trazem quando reencarnam como mulheres é essa resistência, uma energia bem mais intensa. Elas passam a vida inteira organicamente passando por processos doloridos que o homem não tem. Observa isso através da menstruação, que acontece mensalmente. Elas passam por isso. Cólicas, dores. O parto é uma coisa muito dolorosa. Então, assim, nós temos aí um espírito forte dentro de um corpo sensível. E isso é lindo. Eu acho isso uma poesia. É tanto que o Espiritismo reconhece e admira as características delicadas e sublimes do ser que está em estado feminino. Leon Denis nos brinda no seu livro No Invisível com o seguinte texto. Eu vou ler um trecho desse livro de Leon Denis para que vocês vejam quanto é sublime a mulher. Durante longos séculos, a mulher foi relegada para segundo plano.
menosprezada, excluída do sacerdócio. Por uma educação acanhada, pueril, supersticiosa, a manietaram. Suas mais belas aptidões foram comprimidas, conculcado e obscurecido seu caráter. O moderno espiritualismo, graças às suas práticas e doutrinas, todas de ideal de amor e equidade, encara a questão de modo diverso e resolve-as sem esforço e sem estardalhaço. Restitui à mulher seu verdadeiro lugar na família e na obra social, indicando-lhe a sublime função que lhe cabe desempenhar na educação e no adiantamento da humanidade. Faz mais, reintegra-a em sua missão de mediadora predestinada, verdadeiro traço de união que liga as sociedades da Terra às do espaço. O materialismo, não ponderando senão o nosso organismo físico, faz da mulher um ser inferior por sua fraqueza e a impele à sensualidade. Com o espiritualismo, porém, ergue de novo a mulher, a inspirada fronte, vem associar-se intimamente à obra de harmonia social, ao movimento geral das ideias. E o corpo não é mais que uma forma tomada por empréstimo. A essência da vida é o espírito, e nesse ponto de vista, o homem e a mulher são favorecidos por igual. Pelo espiritismo, se subtrai a mulher do vértice dos sentidos e ascende à vida superior. Cessa desde então a luta entre os dois sexos. As duas metades da humanidade se aliam e se equilibram no amor para cooperarem juntas no plano providencial nas obras da divina inteligência. Denis, 1973. É interessante como ele deixa claro que a mulher ela tem a capacidade de compreender a palavra sensibilidade. A sensibilidade, ela é responsável pelo ato de apaziguar. A mulher consegue intervir numa briga por exemplo, entre irmãos e conseguir que os dois parem de brigar. Às vezes, a mulher, olha o que ela é capaz de fazer. Ela toma uma decisão, ela dá essa decisão para o seu companheiro, o companheiro decide fazer isso, e aí quando ele decide, ela deixa ele levar o mérito da decisão como se ele tivesse pensado naquilo. Ela é a própria renúncia, a própria resignação. E ela é maternal instintivamente. Mesmo que ela não tenha filhos numa vida, ela age maternalmente o tempo todo com todos ao redor. Em qualquer condição psicológica que a mulher se encontre, ela sempre é maternal. E aí, a única coisa que a mulher deve observar é que ela não seja materialista. O materialismo pode destruir a essência feminina. E o materialismo, ele já existe na essência masculina. Ele faz parte do processo masculino. Então, assim, essa mulher, ela tem que ser sempre espiritualizando-se, sempre aumentando sua sensibilidade. Olha aí, a sensibilidade novamente fazendo o seu papel na vida da mulher. É admirável o quanto elas são capazes de serem sensíveis e de contaminarem todos ao seu redor com essa sensibilidade tão essencial até mesmo para tomadas de atitudes e decisões futuras. Exatamente. E aquele ditado, né, que existe por trás de um grande homem há sempre uma mulher gigante, que pode até tampar a sombra dele, mas ele sempre vai estar amparado pela sensibilidade nesse momento. Bom, o dia 8 de março relembra também o quê? Relembra a história das bravas mulheres que desencarnaram no incêndio numa fábrica ao lutar pelos seus direitos em 1857 e nos faz refletir sobre tantas outras que durante os séculos sacrificaram-se pela incompreensão do império do homem.
E se a gente voltar na nossa história da humanidade, nós vamos encontrar não é só injustiça, a gente vai encontrar, na verdade, a anulação do ser feminino, né? Então nós não podemos esquecer, gente, que eu acho que a humanidade anulou a mulher por tanto tempo, né? Depois da vinda de Cristo, que a humanidade deveria lembrar de um pequeno detalhe quando ela se tornou cristã. Sabe o que é? É isso aqui, ó. A gente não pode esquecer que a mulher adúltera, que seria apedrejada, a quem Jesus usou como mais nobre exemplo de misericórdia para com as faltas alheias, ela mudou completamente. Ou seja, a mulher, quando perdoada, ela consegue realizar também. E tem mais. O principal fator que leva os homens a serem considerados injustos com as mulheres é o fato de que ela tem uma função primordial de ternura na existência carnal e espiritual. Proporciona para a humanidade o sorriso delicado, o colo maternal, o companheirismo abnegado, a força moral que não cede às intempéries da vida, o trabalho incessante, em quantas jornadas diárias forem necessárias para o seu próprio conforto e o conforto da sua família. E mais ainda, ela é o cálice sagrado onde Deus deposita a responsabilidade da vida. E por falar nisso, é isso que o homem esquece. Esquece completamente que o ser mais iluminado, o espírito mais evoluído que já passou pelo nosso planeta, o nosso governador da Terra, Jesus, foi recepcionado no seio amantíssimo de Maria, elevada por ele mesmo à condição de mãe terna de toda a humanidade terrestre. É incrível que Jesus mostrou a importância da mulher através da própria mulher que o recebeu em seu ventre, para dar à luz a esse ser que até hoje, 2022 anos após, ele é um material de estudo, ele é um material de exemplo, e ele simplesmente irradia para o planeta inteiro sua própria luz. Então, nesse momento, é que nós entendemos que através de Maria, a mãe de Jesus, nós temos a concepção da vida em sua melhor qualidade. Nós todos aqui almejamos, em processo de evolução, aproximarmos da luz de Cristo, evoluir tanto quanto Cristo está evoluído, e quanto ele já era evoluído. E olha que a gente ainda está naquela começo de escadinha, e a escada é longa, gente, é bem comprida, mas a gente está no começo da escadinha, e a gente acha assim, que a gente subestima esse ser aí, que você olha para a mulher, você fala assim, é frágil. Deixa eu te falar. Fisicamente, ela é menos forte em força física do que o homem. Mas interiormente, o homem não passa de um menino de 5 anos, enquanto a mulher já é uma mãe experiente. Então, isso tudo nos distancia um pouco dessa tentativa de inferiorizar um ser que é mais fraco fisicamente, mas que é mais forte espiritualmente. Eu, com certeza, na minha opinião, eu vanglorio, eu aplaudo, e eu ainda falo isso. Corajosos espíritos que reencarnaram no sexo feminino. Estou aqui, não só em meu nome, mas em nome do Espirais de Luz,
em nome da humanidade e de todos os homens, que é uma classe que eu represento no meu lugar de fala, para desejar não só um feliz Dia das Mulheres, mas sim desejar consideração a todas elas, que sem esse ser, sem essa pétala de rosa tão sensível, não haveria um caule com espinhos de proteção. Haveria apenas esse vazio de sentimentos no mundo. Elas vieram para trazer o sentimento, elas vieram para questionar, elas vieram para se impor. E olha, elas realizam várias tarefas, assim como os homens, e até às vezes bem melhor do que os homens, por justamente conseguirem organizar essa questão de sensibilidade e razão. É tão lindo, que o Dia da Mulher, quando ele acontece no dia 8 de março, nós podemos sentir no ambiente, porque elas estão tão felizes pelo Dia da Mulher, que você sente que a atmosfera, que é a egrégora do planeta, está com um perfume no ar. Esse perfume se chama mulher. Parabéns a todas e eu agradeço de coração pela paciência, por ouvirem a palestra e por entenderem a condição de um espírito quando ele nasce no corpo feminino. Aplausos a todas e muito obrigado por existirem, por estarem aqui, por compartilharem. A minha mãezinha, um grande beijo, como espírito onde ela estiver, e as minhas irmãs, que eu amo, minhas sobrinhas, parabéns, porque é vocês quem constituíram essa pessoa que eu sou hoje em dia, e é graças à sensibilidade de vocês que eu também tenho a minha sensibilidade. Muito obrigado. Gente, eu espero que eu acho que eu falei o suficiente sobre a mulher. Espero que todos tenham entendido. A gente espera que também vocês vão lá no Facebook e curtam a página Espirais de Luz, se inscrevam no YouTube e vão lá assistir as palestras, comentem, curtam. Se você não gostou, põe que não gostou, o que você não gostou, o que você quer que comenta, o que você quer que fala. A gente está aqui para estudar e transmitir para vocês. Muito obrigado, até a próxima. Beijos de luz.